Fala, gente! Finalmente chegamos ao nosso quarto pilar da nossa aula de fundamentos. Nós falamos a respeito da criação, falamos a respeito da queda, falamos a respeito da salvação, todos os seus desdobramentos, e agora nós vamos entrar na Trindade. Vamos falar a respeito de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e esse relacionamento entre Deus, a Santíssima Trindade. Então, hoje, 13ª aula, Deus é o tema. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua boa, perfeita e agradável mais uma vez para estarmos juntos aprendendo da Tua Palavra e buscando nos relacionar contigo de maneira mais agradável a Ti. O que nós queremos, Deus, é Te conhecermos de todo o nosso coração, para que este encontro que nós tivemos e continuamos tendo contigo seja cada vez mais perfeito, assim como o Senhor é perfeito, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero glorificar a vida do Senhor por você que tem perseverado, que tem estudado com respeito aos fundamentos da fé, e eu oro e creio para que em nome de Jesus até aqui o Senhor já tenha batido algumas estacas no teu coração, já tenha falado a tua vida de maneira eficaz, a ponto de que a tua fé, o teu relacionamento com o Senhor esteja sendo constantemente aperfeiçoado, ok? Então vamos lá para mais um bate-estaca, vamos lá para mais um momento de fundamento, de fundação na nossa fé, em nome de Jesus. Bom, o versículo principal para falar a respeito de Deus não é nada mais, nada menos do que Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A nossa máxima é de que ao criar os céus e a terra, demonstrou que é Deus. Então, nós nos fortalecemos nesta verdade, sabendo que a criação e todas as coisas não são obras do acaso, mas obra de um Deus real, verdadeiro, vivo, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, não é mesmo? Tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. Então, primeiramente, para que a gente possa fundamentar a respeito de Deus, nós temos 3 pilares para fundamentarmos com respeito à existência de Deus para a nossa fé, ok? Então, a primeira realidade de Deus está no relato bíblico. Nós vamos de Gênesis a Apocalipse, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, aprendendo da parte de Deus, não é? À mesma medida em que nós temos onde no princípio Deus criou os céus e a terra, nós no penúltimo versículo da Bíblia, em Apocalipse 22, 20, está escrito: vem, Senhor Jesus. Então, nós vamos encontrar relatos de Deus, manifestações de Deus, interações de Deus com o homem, do homem com Deus, ao longo de todas as Escrituras. Então, nós temos isso como o primeiro alicerce nosso de que no relato bíblico nós conhecemos a realidade de Deus. Segundo alicerce da realidade de Deus para nós está na convicção de fé. Assim como nós conhecemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, crer que Deus existe é uma convicção de fé. Aquilo que o próprio Senhor, quando se revela e se apresenta a nós, deposita em nós esta fé para crer. Uma fé que nos faz olhar com olhos transcendentes, não só para as coisas, para os relatos, para as convicções naturais, mas também para as convicções extraordinárias, sobrenaturais, né? A fé, ela não é burra. A fé, ela é um culto racional ao Senhor, ou seja, pela própria palavra de Deus, pelas evidências históricas, pela criação, nós evidenciamos
ao Senhor. A própria ciência pode ser uma ferramenta de manifestar a existência de Deus. Mas ela não fica só nessa amplitude, ela não fica só numa conta matemática, ela transcende a ciência, ela transcende o conhecimento e gera em nós experiências, gera em nós convicção de fé, né? Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a prova das coisas que não vemos. Então ela transcende tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que a própria ciência pode nos mostrar como fatos reais da existência de um ser divino, de um ser maior, não é? Então, estamos de olho na ciência, estamos de olho nos fatos, estamos de olho nos comentários históricos, nos relatos históricos, mas quando há uma revelação de dentro para fora, da parte de Deus, essa convicção que é gerada pela fé, ela suplanta, ela vai além, ela extravasa aquilo que nós podemos entender com a nossa mente, que de fato é muito limitado, não é mesmo, gente? Então, esse foi o segundo tripé, mas o terceiro tripé com relação a crermos na existência de Deus, ela está também no testemunho do Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é Deus Espírito Santo que, através do Deus Filho Jesus, quando ele vai ao céu, ele é assunto aos céus, nós já vimos tudo isso, não é? Então ele envia para nós o nosso Consolador, aquele que nos aproxima da realidade daquela que nos aguarda na glória, que é na pessoa do Deus Espírito Santo que vem habitar dentro de nós e vem habitar no coração e na vida de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, né? Na porta de entrada da salvação, quando nós somos presenteados pelo Senhor, quando tomamos a nossa decisão de entregar o nosso coração a Jesus, então o Espírito Santo, que começa a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, ele está para nós, não é? Disponível para nós e vem habitar dentro de nós. É por isso que em Romanos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, né? E o resultado disso, o resultado dessa manifestação do Espírito é a intimidade, ao ponto, né, do Espírito clamar, como está em Romanos 8:15 ou 4:6, Abba Pai, ou Paizinho, Papai, essa intimidade para com Deus Pai, que vem através do testemunho na pessoa do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Então, nós tendo esse tripé bem estabelecido, que nós trabalhamos aqui com respeito à realidade de Deus, né, que é o relato bíblico, a convicção de fé e o testemunho do Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos marca, né, que é o selo, né, é a garantia da salvação para nós, que traz essa convicção que não há experiência nenhuma que vai tirar de nós essa certeza de que Deus é verdadeiro. Nós podemos então começar a trabalhar e aprender um pouco mais do que a Bíblia vai dizer a respeito de Deus, da sua identidade, dos seus atributos, né? Então, nós vamos começar aqui com a identidade de Deus, e a primeira coisa que nós vamos fincar essa estaca no nosso coração de fundamento é de que Deus é vivo. Deus é vivo. Deus não é uma ideia, Deus não é um ser que viveu e morreu, mas Deus é vivo. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 26, por exemplo, vai dizer que a voz do Deus vivo fala de dentro do fogo, né? Então, Deus manifesta a sua vida, a sua presença diante do nosso contexto, das nossas demandas, das nossas realidades. Ele vai se manifestando de maneira viva, eficaz, de maneira presente, né? Não só como uma ideia, uma filosofia,
um lembrete daquilo que um dia foi falado, mas de uma maneira real e presente, né? Por exemplo, em Mateus capítulo 16, versículo 16, né, quando Pedro vai fazer aquela declaração tão forte, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, esta revelação da parte de Cristo, de que ele é o Filho do Deus vivo, traz para nós essa ideia e para nós essa realidade de que Deus é um Deus vivo, né? Ou em Hebreus capítulo 12, versículo 22, quando vai falar do Monte Sião, que é chamada a cidade do Deus vivo. Ou nós mesmos, né, somos chamados em 2 Coríntios 6,16 como santuário do Deus vivo, né? Ou um próprio anjo, quando aparece num determinado momento, em Apocalipse capítulo 7, versículo 2, a João, ali ele vai dizer que ele traz um selo do Deus vivo. Então, essas são evidências na palavra de Deus, são evidências ao longo da história, né? E nós podemos e devemos nos relacionar com Deus porque Ele é vivo. Imagina que loucura seria nós orarmos, falarmos com Deus, né? Termos este relacionamento de intimidade, não tendo a certeza de que Ele é vivo, né? Então, eu estou aqui para te dizer que Ele é um Deus vivo. Ele não só está vivo, mas Ele é a própria essência da vida. Então, não podemos pensar Deus como um ser que está vivo e que pode morrer ou que um dia não existia, né? Porque nós vamos chegar lá, mas nós precisamos entender que Ele é a própria essência da vida. Antes da vida, Ele já era. Antes da existência da criação, Ele já era, Ele já estava, né? Então, isso para nós é valioso demais. Então, Deus é vivo. A segunda identidade de Deus que nós podemos aprender e firmar mais uma estaca no nosso coração é de que Deus é pessoal, né? Quantos aqui podem glorificar o Senhor por isso, né? Ele se apresenta como Senhor dos exércitos, ou se apresenta como Yahvé, é o seu nome, né? Que aparece muito no Antigo Testamento. Inclusive, os escribas, quando eles iam escrever, eu não sei se hoje em dia é mais assim, eu acredito que não, talvez seja, não sei, né? Tudo mudou, mas quando eles estavam copiando os rolos, né, do Pentateuco ou dos profetas, e quando eles se deparavam a escrever o nome de Deus, Yahvé, eles iam se banhar, se purificar, né, que era o batismo, né, de novo, se purificando, mudando as suas vestes, simplesmente, entre aspas, né, para escrever o nome de Deus. Veja o temor, né? Mas Deus não se revela somente desta maneira na palavra de Deus, com temor e tremor, que de fato é algo precioso para a nossa fé. Mas Ele também se revela como rei, Ele se revela como juiz, Ele se revela como pastor, Ele se revela como marido, mas também se revela como pai, né? E Abba, Pai, como nós acabamos de ler aqui. Então, paizinho, pai querido, um pai presente, verdadeiro, pessoal, ainda que criador do universo, das galáxias, das estrelas, de todo o cosmo, de tudo aquilo que já foi descoberto e que há de ser descoberto ainda. Ele se apresenta como paizinho para que nós, na nossa finitude, na nossa limitação, possamos ter a certeza no nosso coração de que podemos abrir a nossa boca, orarmos e dizermos: Pai querido, e Ele estar tão presente como a própria pele dos nossos ossos, né? A própria pele do nosso corpo, como os nossos ossos, como os nossos órgãos vitais. Deus está presente para nos ouvir, para receber a nossa oração, para se manifestar, para falar conosco, para nos guiar, né? Então, Ele é pessoal sim, apesar de ser fogo consumidor,
Apesar de ser um Deus justo, justo juiz, ele também se apresenta de maneira pessoal, de maneira singular, de maneira íntima, né? O próprio Cristo encarnado, a própria maneira em que nós encontramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo a respeito da pessoa de Jesus, nós vamos aprendendo a respeito da maneira em que nós podemos também nos relacionar com o Senhor, de maneira real, de maneira eficaz, não é? De maneira presente, né? Por que eu digo eficaz? Porque funciona, porque é um Deus vivo, porque é um Deus que ouve, é um Deus que responde, né? Então, não se acanhe no seu relacionamento com o Senhor, né? Se há algo de valioso disso que eu estou falando aqui agora, é uma certeza, uma convicção que deve brotar no teu coração pelo agir do Espírito Santo de que Deus é um Deus presente, de que Deus é um Deus de intimidade, ok? Agora, um outro atributo também, uma outra característica de Deus é de que Ele é Espírito, né? Em João 4, 24, nós vamos ler na palavra de Deus, Deus é Espírito. Então, nós não podemos nos confundir, né? Já falamos um pouquinho disso aqui também em algumas aulas anteriores. Não podemos nos confundir de que Deus tem a imagem, tem a forma corpórea, né? Ele é incorpóreo, ele não tem um corpo do qual nós podemos definir e identificar, ele é incorpóreo. Ele também é atuante, né? Ele atua de maneiras que só ele pode atuar. Então, isso se dá porque ele é Espírito, né? E o Senhor também é um Senhor da liberdade, né? É o Deus da liberdade. Então, ele tem liberdade de ação de maneira inteligível, de maneira em que a gente pode conceber, mas também de maneira sobrenatural, extraordinária, né? Que nos toma sem entendermos como foi, como ele tocou, como ele fez, né? É muito maravilhoso a gente saber que a gente pode ser surpreendido pelo Senhor, porque Ele é Espírito, então Ele não comporta na nossa maneira de raciocinar e de entender. Ele suplanta todas essas coisas, então Ele pode nos surpreender de muitas e muitas maneiras, né? Falando um pouco mais a respeito dos atributos de Deus, a gente pode falar também, né, falando até de que Ele é Espírito, falar da transcendência de Deus, né? Daquilo que vai além, né? São esses atributos incomunicáveis que não se relacionam com a maneira humana de compreender, né? Uma delas, por exemplo, é de que ele é infinito, né? Deus, não há nada que Deus caiba, né? No seu tamanho, não há nada que Deus que comporte Deus, né? Para que ele esteja integralmente, completamente presente somente ali dentro da nossa capacidade de compreensão, entende? Então, Deus não cabe em nada que nós possamos imaginar que possa definir o seu tamanho, né? Não há como medir Deus, por isso que ele é infinito, né? Ele é ilimitado, ele é irrestrito. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, vai dizer: os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, né? O Senhor não cabe nos mais altos céus, né? Ou num outro trecho bíblico onde vai dizer: você consegue perscrutar os mistérios de Deus, lá em Jó 11, de 7 a 9. Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura maior que o mar. Ou seja, todos os mecanismos de medida daquela época, e assim seria na nossa época também, hoje conhecendo um pouco mais de outros lugares no espaço, né? Ainda que a gente fosse falar com um cientista, e se um cientista estivesse escrevendo aqui, ao invés de Zofar, né, quando vai questionar Jó,
um outro cientista estivesse escrevendo aqui, uma pessoa da nossa atualidade, ele poderia pegar as maiores descobertas da NASA e colocar da mesma medida e dizer: você consegue calcular o tamanho de Deus com aquela estrela, com aquela constelação, com aquele buraco negro, né? Deus não cabe nestas coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que nós conseguimos conceber cai por terra na sua infinitude, cai por terra no seu tamanho que é imensurável. Não se pode medir Deus, né? Neemias 9:5 diz: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Gente, isso aqui para poetas, compositores, adoradores do Senhor, é um prato cheio para a gente gastar horas e horas conclamando a grandeza de Deus e dizendo, falando a respeito da sua infinitude, colocando diante dele todas as coisas extraordinárias e gigantescas que são para nós, na nossa limitação, e dizendo: Deus, tu és maior do que tudo isso. Que delícia poder adorar a Deus nessa dimensão, né? Deus também é o quê? Eterno, né? Ele está de uma posição que não tem início e não tem fim, né? Ainda que nós estamos para uma eternidade, ou seja, ainda que Deus nos dispõe de uma eternidade para estarmos na presença dele, uma vez fomos planejados, uma vez fomos tecidos no ventre da nossa mãe, uma vez tivemos um ponto de partida. Agora, Deus não. Deus é de eternidade em eternidade, ok? É por isso que nós podemos dizer que Ele, de fato, é eterno. Nós não somos eternos porque não viemos de eternidade, apesar de estarmos indo para uma eternidade. Olha que coisa incrível isso, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso é muito precioso para nós, né? Quando Moisés pede a Deus para dizer como que eu vou lhe apresentar, né? Deus diz: é isso que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Um dos nomes de Deus é Eu Sou. Por quê? Porque Ele é desde antes da criação de todas as coisas. E Ele será até que tudo vá embora, até que tudo mude, até que o Senhor cumpra o seu plano, os seus propósitos. Ele continuará sendo, Ele é o grande Eu Sou, né? Nós cantamos na igreja o grande Eu Sou. Por quê? Porque Ele é o único grande Eu Sou. Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Amém? Em Salmo, capítulo 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Ou seja, da eternidade do passado à eternidade do futuro, Ele é, Ele está, né? Ele pertence, Ele, na verdade, é o pano de fundo, Ele é o fundamento, Ele é tudo, né? Ele é a própria eternidade nesse aspecto, né? Que coisa mais linda. Em Apocalipse 4:8, né, está escrito assim: Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, né? Ou em João, capítulo 17, versículo 5, esse atributo se estende à pessoa de Cristo, a Deus Filho, onde diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa linda. Aqui nós vemos uma evidência muito importante para nós de que Deus Filho já existia com o Pai antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus Filho e o Deus Espírito Santo também são de eternidade a eternidade, porque a Trindade, ela é indivisível, é Deus Trino, né? A gente vai falar um pouco mais disso lá para frente, mas é importante a gente já aproveitar esses versículos que são muito preciosos para nós ouvirmos e memorizarmos, ou melhor dizendo, guardarmos essas informações, né, para que a gente possa
defender a nossa fé, para que a gente possa ter os nossos pensamentos no lugar certo quando nós oramos, né? Tudo isso, gente, eu já falei isso aqui, vou continuar falando, tudo isso que nós estamos aprendendo não é um conhecimento que a gente usa para a gente guardar dentro de um caderno e esquecer. Apesar do caderno, né, ou do livro se tornar esquecido um dia, aquilo que está sendo construído dentro de nós, essas afirmações que nós estamos ouvindo, estão gerando em nós uma maneira correta de conhecermos a Deus, de falarmos com Deus, orarmos, adorarmos ao Senhor, lermos a Bíblia, né? De termos uma conversa com irmãos da fé de maneira correta, de eventualmente estarmos discipulando alguém e podermos falar daquilo que é pela palavra de Deus, né? Falarmos de um Deus que nós aprendemos e não de um Deus que nós inventamos, né? Precisamos ter muito cuidado com isso e é por isso que os fundamentos estão aí para serem estudados, né? Uma outra característica de Deus é que Deus não muda, ele é imutável, né? Ou melhor, a imutabilidade de Deus, uma palavra longa, né? Só para ficar mais chique, a imutabilidade de Deus, né? Deus não muda, a verdade é essa. Malaquias 3,16, através do profeta, Deus se manifesta e diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo, né? Então, ele é a rocha, ele não está flutuando diante dos acontecimentos, né? Ele não muda, a sua essência não muda diante de acontecimentos, sejam quais eles forem. Deus não muda na sua essência, ok? Agora, nós encontramos em alguns momentos na Bíblia onde vai dizer que Deus arrependeu-se, né? Ou arrependendo-se, mudando de ideia, né? Nós vamos encontrar, como em Êxodo capítulo 32, versículo 14, ou outros momentos na palavra de Deus, histórias que vão narrar Deus mudando de ideia. Isso é uma prova de que Deus é um Deus de relacionamento. O fato de Deus mudar uma ideia a respeito de alguém ou a respeito de um acontecimento não é de que Deus mudou na sua essência, mas a reação de Deus diante do posicionamento do homem com quem ele se relaciona vai variar de acordo com o posicionamento do homem. Ou seja, e todas as vezes que isso acontece na palavra de Deus, é justamente assim que acontece. Porque o homem mudou a sua ideia, o homem mudou a sua afirmação, o homem mudou o seu coração, então aquele destino que estava para o homem daquele momento muda porque o homem muda, né? Quando o homem desobedece, Deus pune. Quando o homem confessa o seu pecado, Deus perdoa, né? Isso não quer dizer que Deus mudou na sua essência, mas o homem, então mudando, Deus muda na sua interação, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar com aquele homem, porque o coração daquele homem é transformado, né? Então olha que coisa preciosa e importante nós entendermos, né? Porque quando você estiver lendo uma história ali, que de repente Deus arrependeu-se do que havia feito, né? E Deus mudou ali de ideia, Deus está interagindo de maneira relacional com aquele homem que também está ali tendo seu coração transformado, aquela situação está sendo transformada, então Deus vai interagindo e vai aplicando das suas verdades, das suas fontes de acordo com o contexto em que ele está, ok? Então, é muito importante, né? Não tem como a gente entrar aqui nos originais, nas etimologias das palavras, nas histórias, né? Mas caso isso gere curiosidade em você, vai estudar mais a fundo, vai naquela história, vai no original, vai buscar o contexto, né? Vai buscar o pano de fundo para que, de fato, as escrituras sejam reveladas para você e você se torne também não só um curioso da palavra de Deus, mas alguém que conhece a palavra de Deus, que é um estudioso da palavra de Deus, que perscruta a palavra de Deus de maneira intensa, ok? Isso é muito precioso, né? Olha lá, Tiago 1,17 diz assim para nós: toda boa dádiva
E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Ele não muda como aquelas sombras que conforme o sol vai passando, conforme algo vai se movimentando, aquela sombra vai se, né, ela está ali, daqui a pouco ela não está mais ali, ela gera uma sombra ali, mas daqui a pouco ela vai embora e o sol está ali, enfim, né? Não tem variação. Deus, ele é imutável, ok? Agora, vamos falar um pouquinho do caráter de Deus, né? Deus, na sua pessoa, ele tem um caráter, ele tem uma natureza moral, ele tem um modus operandi que ele estabeleceu, que na palavra de Deus é revelado, e nós vamos aprendendo a respeito disso para, sim, também nos relacionarmos com ele. Então, primeiro, Deus é santo, né? Isaías capítulo 43, versículo 3. Eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Então, como que Deus foi se revelando ou foi revelando a sua santidade ao longo da palavra de Deus? É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Por exemplo, com Moisés, né, que estava começando o seu relacionamento com Deus, quando Deus o chama lá de Ur dos Caldeus, né, e começa então a falar com ele, por exemplo, ele vai falar através de uma sarça ardente. E naquele momento em que a voz do Senhor é manifesta a Moisés, e eu acredito que de maneira audível, né, ele começa a falar com Deus, ele diz assim: não se aproxime, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Por que o lugar onde ele está é terra santa? E por que Deus manda ele tirar as sandálias dos pés? Porque a palavra santidade, o termo santidade, né, santo, precisava começar a ser revelado no coração de Moisés naquele momento, para que Moisés pudesse ter o tom certo de relacionar-se com um Deus que é fogo consumidor. Então, a maneira de Deus ensinar Moisés naquele momento foi assim: olha, tire a sandália dos seus pés, purifique-se, prepare-se para se encontrar comigo. Este lugar onde eu estou manifestando o meu poder foi santificado, tornou-se terra santa. Então, purifique-se, né? E este processo é um processo onde Deus consegue encontrar uma maneira para falar o coração de Moisés, para que Moisés comece então a dar o tom correto de relacionar-se com Deus, que é o justo juiz, que é o fogo consumidor, que é o Deus todo-poderoso, Senhor dos exércitos, aquele que era, que é e que sempre será, não é? Então, da mesma maneira em que nós temos a nossa intimidade com o Senhor, porque Ele é pessoal, né, que acabamos de aprender, nós precisamos entender que Ele é santo e na sua santidade nós devemos temer e tremer diante da sua presença, né? Temos falado isso ao longo dessas aulas e isso é importante a gente estar constantemente batendo o martelo, porque vai, de novo, dar o tom do nosso relacionamento com Deus, né? Então, por exemplo, Jacó, quando tem um sonho, né, e vê o Senhor e os anjos de Deus subindo e descendo, lá em Gênesis 28, 17, mesma coisa, vai dizer assim: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Então Deus, nessas teofanias, nesses encontros com estas pessoas, ele começa a revelar a respeito de si, mostrando um pouco da glória que o cerca, um pouco do status celestial, para que as pessoas possam então contemplar a grandeza de Deus e saberem com quem eles estão se relacionando, né? João, na ilha de Patmos agora, lá em Apocalipse, no Novo Testamento, já falando a respeito das coisas vindouras, né? Apocalipse 1, 16 e 17 diz assim: sua face era como o sol quando brilha, e todo o seu fulgor, né? Ele vai dizer, caía aos seus pés como morto. Irmãos, a glória de Deus, ela é algo que nós jamais conseguiríamos, no nosso corpo físico ilimitado, comportar.
nós jamais conseguiríamos permanecer vivos diante da presença e da face de Deus se Ele decidisse se manifestar de maneira gloriosa e plena diante de nós, né? Isaías vai dizer, ai de mim, que sou pecador, né? De lábios impuros. Então, essas coisas vão trazendo para nós revelação, manifestação da santidade de Deus, né? Outro atributo de Deus, Deus é amor, né? 1 João 4,8 vai trazer essa afirmação, Deus é amor. Deuteronômio 7, versículo 6 a 8 diz, vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Olha que coisa mais linda, gente. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, né? Então, ainda que Deus seja santo, essas coisas são lindas, gente, a gente vai montando esse quebra-cabeça, Deus vai se tornando cada vez maior no nosso coração, no nosso entendimento. Ainda que Ele seja santo, ainda que Ele tenha que se revelar de maneira grandiosa, né, mostrar pedaços da sua glória para dar o tom correto do nosso relacionamento, Ele também diz que Ele é amor, então Ele se revela. Olha que afirmação mais gloriosa de que Deus olha para o seu povo escolhido, o povo hebreu que se torna, né, o Israel de Deus, e diz, olha, não tinha nada de especial em vocês, a não ser o meu amor por vocês, né, que conquistou esse relacionamento, que conquistou essa maneira de caminharmos juntos, né? Então é o amor de Deus que olha para nós, que nos acolhe, que nos resgata de maneira extraordinária, né? É muito lindo nós aprendermos isso e vivermos nessa realidade. Uma outra maneira em que Deus decide revelar dos seus atributos morais, né, é revelando de que Deus é o Deus da verdade, né, da plenitude da verdade. Ele é o único Deus verdadeiro, de completa integridade, confiabilidade e fidelidade, né? Então, na sua integridade, nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses 1,9, vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, né? Esta verdade, Deus, ele é verdadeiro. Jeremias 10:10, o Senhor é o Deus verdadeiro. Então, esta verdade que não é 99,9999% verdade, tem uma mentirinha, não, ele é a verdade. Ele é aquele que estabelece o fundamento da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é esta verdade? Essa verdade é o próprio Deus. Deus é a verdade, né? Então, é por isso que nele há uma completa integridade, né? Ele é uma coisa só, ele não é multifacetado, onde parte é íntegra, parte não é, parte parece, mas não é, né? Não é nada disso, né? Ele não é aquilo que reluz mas como ouro, mas não é o ouro, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, então ele é de verdade. Ele é aquele que é digno de toda confiança, né? Então toda confiança está diante dele, nós podemos confiar nele, olhando para a sua própria criação, né? A gente não para pensar muito nisso, mas o fato de nós acordarmos hoje, termos ido dormir ontem, acordarmos hoje, irmãos, isso é fé, né? Mas é uma confiança que está diante de nós, por sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. E isso é porque Ele é de verdade, né? E também a sua fidelidade, né? Nós encontramos aqui Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23, diz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.
renovam-se cada manhã, não é? Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel. Amém? Não se esqueça disso. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás. Ele irá cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Por isso que podemos confiar integralmente nele. Ele é de verdade. E aqui, para irmos para o final, nós podemos falar a respeito das perfeições de Deus, né? Onipotência, onipresença e onisciência. Então, Deus é onipotente em primeiro lugar, né? Ele tem toda a potência, Ele é a própria potência. Jeremias 32:17 diz: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder, né? Então Ele revela a sua potência, o seu poder na criação. Ele revela também na salvação, não é? Em Romanos 1,16, onde diz: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós encontramos o poder de Deus para essas coisas, para sustentar o universo também, né? Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, Hebreus 1, versículo 3. Então nós encontramos o poder de Deus manifesto de inúmeras maneiras e podemos atestar que Ele é o próprio poder para todas as coisas, em nome de Jesus. Ele também é onisciente, né? A onisciência de Deus. Onisciência, o que é isso? Ele sabe todas as coisas, né? 1 João 3,20. Deus sabe todas as coisas. Salmo 147:5. É impossível medir o seu entendimento, né? Ou então em Salmo 139, versículo 4 e versículo 16 também, onde diz: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só, ele tem ciência, né? Essa pré-ciência de Deus, essa ciência, esse saber antecipado, né? Essa pré-ciência, o saber antecipado de Deus, é uma manifestação dessa onisciência de Deus, onde Deus sabe de tudo que está para acontecer, inclusive por ele ser atemporal, né? Ele já está no futuro, assim como hoje ele está no passado e ele está aqui no mesmo momento, né? Então todas essas coisas revelam para nós a respeito da grandeza de Deus, revelam para nós a respeito das perfeições de Deus, né? E por fim, se ele é então onipotente, onisciente, ele também é onipresente, né? Deus, olha só o que em Isaías 66, versículo 1 vai dizer: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. O que esse texto revela para nós a respeito da sua onipresença? De que Deus, ele está em todos os lugares, não há um vácuo da presença de Deus na sua criação, né? Se fala do céu, que é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, então nós podemos entender que Deus está de maneira plena em todos os lugares, né? Agora, também em Atos 17, 27 e 28 vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não está longe de nenhum de nós, mas ele vai se manifestar em nós na pessoa do Espírito Santo. Então, enquanto aquele ser que não aceita a Jesus, aquela pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus está imediatamente próximo. Agora, quando esta pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, a pessoa de Deus, vem habitar dentro daquela pessoa, e aquela pessoa deixa de ser criatura
para tornar-se filho. E a presença de Deus, essa onipresença de Deus, ela agora vem habitar na pessoa do Espírito Santo dentro daquela pessoa, né? Que coisa maravilhosa. No Antigo Testamento, enquanto isso estava ali de maneira simbólica, a habitação de Deus na Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar do tabernáculo ou do templo, né? Agora, eu e você que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos este lugar de habitação da presença de Deus, né? Ao ponto do salmista, né, entendendo essa onipresença de Deus, tanto fora quanto dentro na pessoa do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, em momentos específicos, em pessoas específicas para a história de Deus se dar, agora no Novo Testamento, em todo aquele que nele crê, né? E o salmista, no 139, versículos 7 a 12, vai dizer assim: para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará, né? Então, essa é a afirmação da presença de Deus por toda parte, em todo lugar. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus, né? Por isso, inclusive, que se nós nos trancarmos num quarto, fecharmos a porta, lá Deus estará também, né? João capítulo 14, versículo 17, tem uma afirmação muito preciosa onde diz: Ele vive com vocês e estará com vocês, né? Jesus falando a respeito do Espírito Santo, né? Ele vive conosco e Ele está em nós. Que coisa maravilhosa isso. Então, eu espero que através dessa aula você tenha conhecido um pouco mais dos atributos incomunicáveis de Deus, a respeito dos seus valores morais, né? A respeito da pessoa de Deus, e você esteja ainda mais apaixonado em amor com esse Deus maravilhoso, ok? Que Deus então te abençoe e até a próxima aula. Um beijo no coração.